Bom, mas eu tava pensando aonde que a gente poderia levar a Manu. E até no pico Legal. do Jaraguá dá pra ir com ela. Dá. É tranquilo. Ó, um lugar Só que é eu muito cheio, só eu indicaria queria ir bem, Tem dia ir que é bem cheio. cedo lá, né? Atibaia. Atibaia. Pedra Grande em Atibaia tem uma trilha que você consegue alcançar lá, que não é uma trilha técnica. A Pedra Grande eu fui já, É uma mas trilha não bem de legal trilha, pra eu fui de 4x4. carro. É. Aí é mais Não, de caminhada, não é? 4x4. Ah, tá. É que eu já tô indo no termo que ele colocou. Sim, eu é. tenho o meu jipinho, né? Então. Aí, viu? Uma das coisas daqui eu vou. E eu tenho vou, caiaque também. Tem caiaque também? Eu vou começar a escalar daqui Eu a tive pouco. a crise da também. meia-idade antes de Vocês podem você. se juntar, leva os bebês, leva Pode tudo. crer, ó. Dá pra fazer Já uma é. piquenique. É verdade. Eu já escalei algumas vezes. É que a Bruna detesta lá. Eu queria muito, tipo, viajar, acampar, tal, ter barraca de carro, mas a Bruna não quer ter esse tipo de rolê. Ela quer fazer, dormir no hotel, tomar banho quentinho, tal. Ah, dá pra achar os dois mundos também. Mas Tem eu muito lugar que adoraria tem pousada próxima. Tomar banho de cachoeira, acampar. Vou fazer uma fogueira, comer marshmallows na fogueira. É sério, eu tenho vontade. Não, é legal, Mas é legal, é possível, Eu já fiz super bastante possível. isso. Agora também eu sou uma pessoa que prefere ter um certo luxo. É. Não, acontece. Tomar banho, essas coisas assim, né? Faço questão. Tomar banho é luxo, né, meu? É luxo demais, cara. Você acampa bastante? Você Mais. acampava, não era? Acampava mais. E eu não vejo a hora de botar o Yuri também na barraquinha. É uma delícia. O Yuri que é o filho dele, que Adoro ele demais. É exato, né? Só contextualizar, né? Quanto tempo ele tem mesmo? Ele tá com 7 meses, né? Tá indo pro 8º mês agora. Então ainda tá um pouquinho cedo. Mas já ele Um vai aninho já começar. dá, né? Já. A gente pode começar daí. Com que idade você acha legal se iniciar na escalada? Então, eu acho que não existe uma idade tipo ideal, assim, né? Você pode dar estímulos, né? A criança, inclusive, né? Eu tô vivenciando isso agora Criança com o adora se desenvolvimento. pendurar, né? Mas o meu filho começou a se engatinhar e já está começando a escalar as coisas. Ele está tentando subir, usar um aparador, alguma coisa do gênero para conseguir se pôr em pé, para depois começar a caminhar. Então, a escalada ela já é uma coisa inerente do ser humano. O detalhe é o como que você vai estruturar essa escalada para ela. Então, a gente adapta certas coisas. Então, um ginásio de escalada, por exemplo, alguns ginásios de São Paulo oferecem vias que são, né, paredes que são mais atrativas visivelmente para criança, que tem uma dificuldade mais fácil e tudo mais. Mas pelo posicionamento da parede, a questão das agarras, a distância entre agarras, isso tudo vai limitando. Então, você tem crianças de 6, 7 anos que conseguem se desenrolar bem. E se você tiver uma adaptação boa para o espaço, uma criança de 1 ano de idade já vai conseguir escalar. Né? Coloca ela mais positivinha, né? Com um ângulo mais positivo, como se fosse uma rampinha com algumas agarras, ela já vai estar escalando, ela vai estar realizando as agarras de mão, agarra de pé, utilizando os dois para poder ascensão, né? Fazer a ascensão dela ali. Então, não existe uma idade mínima, assim. O que existe é na questão da especialização. Eu sou, né, super contra a especialização precoce em qualquer modalidade esportiva. Eu acho que não existe necessidade de você colocar uma criança de 5, 6 anos de idade num esporte e falar, ó, isso Fazer aqui só pro esse resto da sua esporte. vida vai ser. Então, quanto mais vivência motora, melhor. Né? Sabe- Qualquer modalidade tem que ser assim. Sabe que a gente já teve alguns convidados aqui, né? Que falam o contrário disso. É, mas é porque eu acho que a gente tem diferentes pontos de vista nesse ponto. Você tem que pensar o que é bom pro esporte Sim. e o que é bom para a criança como indivíduo, né? Aham. Então acho que bom para um esporte, atleta, o quanto antes você especializá-lo é melhor. Agora para o indivíduo como indivíduo mesmo, para o desenvolvimento e aham. para a vida dele, acho que você esperar determinadas fases e especializá-lo em algum momento, se ele tiver vontade, eu acho que é melhor pro indivíduo, sabe? A gente vê aquele negócio de treinamento intensivo para as crianças e 8 horas de treinamento com as crianças já de 8, 9, 10 anos. Com certeza você vai formar bons atletas com isso. Ou você vai pegar muitos, desses muitos vão sair alguns que vão ser, tipo, excepcionais. Mas eu não sei o quanto aquilo é bom para a criança como pessoa, né? Que acho que é isso que você está falando. O que eu vejo assim é a diferença de várias modalidades, né? Vamos fazer um paralelo de repente com ginástica. A ginástica, quanto mais cedo você começar a criança, teoricamente melhor. Teoricamente, para o esporte, para o atleta, para o desenvolvimento dele. O detalhe é que são movimentos que são engessados até certo ponto. Você tem certos repertórios específicos para seguir. Então, não é uma modalidade até certo ponto aberta. Ela Sim. é aberta dentro de alguns requisitos, mas você tem movimentos que são específicos para aquela modalidade. Inclusive, você tem até um protocolo que tem que seguir. Então, para você fazer uma série de Ela solo, é fechada, né? você tem movimentos específicos de solo que você tem que estar na sua série. Se não tiver na sua série, você não abre pontuação.
Então, existe aquele recurso, eu não lembro o termo que eles usam, mas é como se fosse os recursos básicos que ele tem que executar. Então, você já tem uma premissa de que é necessário que a criança aprenda aquilo. Quando você vai para uma modalidade que é muito mais aberta, como o caso da escalada, ou o futebol, o handball, o vôlei até propriamente dito, dependendo da situação, você precisa de repertório motor. Quanto mais repertório motor vasto a criança tiver, mais ela vai conseguir solucionar os problemas. Então, aí fechando na escalada, a escalada ela propõe certas movimentações para as pessoas que não são, às vezes, óbvias, ou não são movimentos que são do dia a dia, ou coisas que a pessoa está acostumada a fazer. Então, quanto mais a pessoa extrapola, ou aquele aluno extrapola nos movimentos dele, maior é a probabilidade dele conseguir executar. Tem vários exemplos de atletas, principalmente de alto nível, que fazem migrações entre modalidades. Então, tem vários dançarinos que se dão super bem na escalada, por causa da flexibilidade, da força em ângulos mais abertos. Então, existe uma transição entre as modalidades que favorece bastante esse tipo de modalidade. Então, um atleta que consegue ter o tempo dele dentro de outros estímulos maior, vai conseguir levar aquilo para a especialização. Concordo com você. Eu não sei se eu entendo o seu ponto, e eu nem quero entrar nessa discussão, porque eu gosto da ideia de esperar um pouco, mas eu acho que é mais pelo lado mesmo social da criança e tudo mais, sabe? A gente vê no jiu-jitsu, que é uma modalidade bem diversificada também, bem aberta dessa forma. A gente vê também no CrossFit, que é uma modalidade que está se especializando cada vez mais, e a gente via antigos levantadores de peso, antigos ginastas entrando no CrossFit e se dando bem, que é o mesmo exemplo que você deu do cara que é o dançarino e tralalá. Mas agora vem uma nova safra de crossfitters, que os caras são exclusivamente, treinam crossfit desde os 10 anos, desde cedo, e eles estão dando um baile nessas outras pessoas que já eram pessoas de outros esportes e vinham. Então, eu, mesmo entendendo toda essa parte do repertório motor que você está falando, eu acho que ele tem essa possibilidade desse desenvolvimento todo dentro da escalada. Mas eu concordo com você, não sei se isso vai ser bom pro indivíduo, mas acho que para ele se tornar um atleta de escalada, quanto mais ele escalar, quanto antes ele começar a escalar, melhor. Mas a gente não precisa entrar nesse, porque eu não tenho dados para falar sobre isso. Talvez você tenha mais dados que eu, né? Mais filosófica do que porque... É que a teoria de aprendizagem motor, ela fala isso, né? Que quanto maior o repertório, melhor depois a pessoa vai desenvolver. Sim, eu acho que o que acontece com a especialização precoce é que você colhe os frutos mais rápido. E aí isso dá a impressão de que ela é mais eficiente. Porque você tem que ter porque você pensa em atleta, você tem que ter um time, né? Você tem que ter um time para pessoas. Eu não sei com quantos anos um cara se torna um pica escalador, sabe? Mas você pega no jiu-jitsu, os caras têm uma vida útil um pouco mais curta. Você pega no crossfit, os caras têm... O melhor do crossfit lá, eles se aposentaram com 27, 28, 29 anos, sabe? A escalada ela é uma modalidade ainda muito nova, né? Então você não consegue ter uma amostragem horizontal muito grande para poder dizer, um atleta tem uma longevidade X, Y, Z por causa de tal tipo de treinamento. O que tem acontecido bastante são essas migrações. Então tem muita gente que... E aí só um adendo. A especialização precoce é treinamento exclusivo. Então, a pessoa pode escalar, com 1 ano de idade, continuar escalando durante os anos dele até os 14, só que começar a especialização a partir dos 14, é isso que eu estou dizendo. Então, quanto mais vivência motora ela tiver nessa fase primeira, melhor. E aí, exclusividade de exercício, aí depois dos 14, depois dos 13, 12, aí vai depender muito da literatura, você pode avançar dessa forma, mas... a ideia agora, que eu acredito que faria mais sentido na escalada, é continuar tendo bastante festival, bastante eventos que tragam o público para poder aumentar essa amostragem e poder dizer, bom, beleza, qual é o melhor modelo de treinamento? Como que a gente pode disseminar mais esse esporte e poder ter mais pessoas diferentes para poder dizer, bom, como é que é o tipo de treino melhor, como é que é o perfil físico que funcionaria melhor, porque tem escalador bom de todos os tipos.